A importância do Espírito Santo na vida do cristão. O Espírito Santo é uma das maiores dádivas que Deus nos concedeu. Ele não é apenas uma força ou influência, mas a própria presença de Deus habitando em nós. Desde o início da criação até o cumprimento do plano de salvação, o Espírito Santo tem atuado de maneira poderosa e essencial na vida do povo de Deus. Jesus prometeu o Espírito Santo aos seus discípulos como um consolador, conselheiro e guia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. João 14, 16, 17. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Ele trabalha no coração humano para trazer arrependimento e fé, preparando o caminho para a salvação. Sem Ele, não poderíamos reconhecer nossa necessidade de Deus. Além disso, o Espírito Santo nos regenera e nos santifica. É através dele que nascemos de novo, João 3, 5, 6, e somos capacitados a viver uma vida que agrada a Deus. Ele produz em nós o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. O Espírito também nos capacita com dons espirituais para servir no corpo de Cristo e para a edificação da Igreja. 1 Coríntios 12. Ele distribui esses dons conforme a sua vontade, sempre com o propósito de glorificar a Deus e edificar os irmãos. Outro papel fundamental do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade. João 16, 13. Em um mundo de confusão e engano, precisamos da direção clara que só Ele pode dar. Ele ilumina a palavra de Deus e nos ajuda a discernir a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo destaca a importância do Espírito Santo em nossas orações, dizendo: do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Por fim, o Espírito Santo é o selo da nossa salvação e a garantia da nossa herança eterna. Efésios 1, 13 e 14. Ele confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. Conclusão. A vida cristã sem o Espírito Santo é impossível. Ele é o fôlego de Deus em nós, o poder para viver e testemunhar, o conforto nas tribulações e o guia seguro para a eternidade. Que possamos buscá-lo continuamente, viver cheios dele e andar segundo sua direção. Mas como saber se tenho o Espírito Santo? Aqui vai 5 características importantes sobre o Espírito Santo na sua vida. Transformação de vida, novo nascimento. Quando o Espírito Santo habita em alguém, há mudança. O pecado é confrontado e há um desejo genuíno de agradar a Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Sinal. Você não vive mais como antes. Mesmo que ainda peque, você não se sente confortável no pecado. Há arrependimento e busca de santidade. 2. Fruto do Espírito. O Espírito Santo produz em nós atitudes que refletem o caráter de Cristo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Sinal. Você começa a agir com mais amor, autocontrole, alegria e perdão, mesmo quando antes não conseguia. 3. Desejo pela palavra e oração. O Espírito nos leva a querer conhecer mais a Deus, falar com Ele e ouvir sua voz através da Bíblia. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. João 14, 26. Sinal. Você sente fome espiritual. Ler a Bíblia e orar deixam de ser um peso e se tornam um prazer ou uma necessidade interior. 4. Sensibilidade ao pecado e direção de Deus. O Espírito Santo convence do pecado, João 16, 8, e guia o crente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Sinal. Você sente incômodo quando erra e ouve a voz interior do Espírito te corrigindo ou orientando. Você passa a buscar a vontade de Deus nas decisões. 5. Amor pelos irmãos e unidade com o corpo de Cristo. O Espírito Santo nos une aos outros cristãos e nos leva a amar e servir.
Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. 1 João 3,14. Sinal. Você sente amor por outros cristãos, deseja congregar, servir, perdoar e estar em unidade. Resumo das 5 características. 1. Transformação de vida. 2. Fruto do Espírito. 3. Desejo por Deus, oração e palavra. 4. Sensibilidade ao pecado e direção de Deus. 5. Amor e comunhão com os irmãos. Se você vê essas evidências crescendo em sua vida, mesmo que ainda de forma imperfeita, é um grande sinal de que o Espírito Santo está em você. Reflexão. O Espírito Santo, Deus em nós, já parou para pensar no que significa ter o próprio Deus habitando dentro de você? Muitas vezes falamos do Espírito Santo como se ele fosse apenas uma força ou uma presença distante. Mas a verdade é que o Espírito Santo é Deus em pessoa, vivendo dentro daqueles que creem em Jesus. Ele não está apenas ao nosso redor, ele está em nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. O Espírito Santo é o presente que Jesus prometeu. Quando ele subiu ao céu, não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito como consolador, conselheiro e companheiro fiel. Em dias de alegria, o Espírito nos enche de gratidão. Em dias de dor, ele nos consola com paz que excede o entendimento. Mas o Espírito Santo não está apenas para nos confortar. Ele também nos transforma. Onde o Espírito Santo habita, o pecado perde força e o caráter de Cristo começa a nascer. O que antes parecia impossível, perdoar, amar, ter paz em meio ao caos, se torna possível pela graça do Espírito agindo em nós. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Mais do que sentimentos, o Espírito Santo nos dá direção. Ele sussurra ao nosso coração, nos corrige quando erramos, nos guia em decisões difíceis e nos impulsiona a obedecer, mesmo quando o mundo diz o contrário. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 13. O Espírito Santo também nos lembra que não estamos sozinhos. Mesmo quando nos sentimos fracos, ele ora por nós com gemidos profundos, intercedendo quando nem sabemos o que dizer. Romanos 8, 26. Conclusão. Deseje o Espírito, viva pelo Espírito. Você já agradeceu hoje por ter o Espírito Santo? Você já parou para escutar o que ele quer dizer ao seu coração? Não se trata apenas de sentir algo. Trata-se de andar com ele todos os dias. Ele é real, pessoal, santo, e deseja transformar sua vida por completo. Enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Esse é o convite diário de Deus para nós. Que nossa oração hoje seja: Espírito Santo, tem liberdade em mim. Me guia, me molda, me transforma. Que eu não apenas fale de ti, mas viva por ti. Enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Aceite a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se essa mensagem de Deus tocou seu coração, digite amém, curta e compartilha. E que Deus te abençoe abundantemente.